Feche seus olhos bem rápido. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, da Tua presença, para que o Senhor venha, Deus Pai, me usar como instrumento, Pai, na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo sobre nós, fala conosco, Pai. Eu de mim nada, não tenho nada a oferecer, Deus Pai, mas te peço, Deus, me usa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Consagro esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o pastor me chamou para pregar, ele me avisou no domingo cedo. Estava na escala do louvor domingo passado. E eu fiquei pensando, ruminando sobre o que eu iria falar e orando com Deus assim, sobre o que eu poderia trazer de palavra, o que Ele queria que eu falasse. E o tema que eu quero falar é sobre reconstrução. Nossa, eu já ia esquecendo, me perdoem, de dar os avisos. Aí o pessoal briga comigo e fica ruim para mim. Pessoal, antes, parando um pouquinho aqui, a gente vai ter o seminário do Power and Love, amém? Amém, glória a Deus, isso aí. Cara, o Todd White é muito legal. Eu já fiz esse seminário, essa conferência 2 vezes, uma vez em Curitiba e outra aqui na igreja. É muito bênção mesmo, assim. Participem, sabe, se envolvam. A gente, às vezes, investe em tantas coisas que não são cristãs, que às vezes a gente nem tem tanto proveito assim, mas isso aqui vai nos encher, vai nos dar um norte totalmente diferente daquilo que temos para fazer, para ganhar o reino, alcançar vidas. Então participe, invista, e hoje tem a maquininha do Power Love ali para você passar o cartão. Então aproveite, vá lá no balcão lá e faça a sua inscrição, amém? A gente tem boné e adesivo da igreja, vá lá na lojinha e adquira o seu. E do dia 25 ao dia 27 a gente tem retiro de mulheres. Vou dar mais uma chance, vai. No dia 25 ao dia 27 de abril, retiro de mulheres. Glória a Deus. Lá no balcão também você pode fazer a sua inscrição. Passe lá, ó, maridos, incentive as suas esposas a participar, amém? Fique com seus filhos, incentive, é bênção demais, de verdade. Bem, dados os recados, eu ia falar porque eu acho que foi muito legal quando eu senti porque o Espírito Santo me ministrou esse tema de reconstruir, porque a gente saiu de um seminário de cura. Quem veio? Glória a Deus, é uma bênção, não é? Um seminário de cura sempre é uma bênção. Eu já fiz umas 14 vezes, umas 4 individual, mas sempre tem coisas que a gente precisa. À medida que a gente vai amadurecendo, Deus vai nos transformando, a gente vai mudando cada vez mais, o Espírito Santo vai nos transformando e a gente vai sendo uma nova pessoa todos os dias. Sempre tem algo para a gente mudar. E eu queria abrir e começar o culto com Mateus 7:24, por favor. Vamos ler junto? Vai, todo aquele por mais que eu estou falando de reconstruir, aqui está falando de construir, eu quero construir com você aqui no começo, o que seria para nós algo que Deus nos colocou, incumbiu para que a gente viesse a construir nas nossas vidas. Sabe, uma vida pautada com aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas é uma vida pautada, fundamentada na palavra. Então, no cerne, nós deveríamos estar vivendo uma vida com a presença de Deus na plenitude da sua palavra, daquilo que Ele deixou para mim e para você viver. Então, nós deveríamos estar vivendo algo totalmente alinhado com a palavra de Deus. Assim foi, por exemplo, quando Ele colocou Adão e Eva dentro do jardim. Ele deixou uma palavra, ele visitava aquele casal todos os dias. Mas em um determinado momento eles saem do propósito da rota e caem. Eles se desviam da palavra que Deus tinha dado para eles. Não coma do fruto. E muitas vezes é assim que a gente vive, ou é assim que a gente se encontra. Deus tinha construído, os Salmos diz que Deus escreveu nossos dias desde quando estávamos no ventre das nossas mães. Nós já temos tudo aquilo construído para vivermos o melhor de Deus todos os dias, mas nós escolhemos muitas vezes cair e viver algo à parte disso, à parte do que Deus tem para nós.
E quando nós entendemos que a nossa vida está uma ruína, nós temos que reconstruir aquilo que Deus havia construído. Nós temos que caminhar num norte diferente para que nós possamos nos alinhar com a vontade de Deus. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu fui na igreja, por exemplo, eu não era crente, nunca tinha ido uma igreja de crente. Acho que eu fui uma vez, mas eu não gostei. E aí eu fui na igreja pela primeira vez, eu tive um encontro com Deus que foi muito legal. Foi uma presença de Deus, me encheu. Nem sabia o que era igreja, assim, e dei até um glória a Deus no meio do culto. Eu gritei lá no meio do glória a Deus, isolado assim, sozinho. Mas a presença de Deus me encheu. E sabe que aquele dia eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha vida. Eu comecei a olhar através do que o pastor estava pregando e ministrando, e eu falei assim, cara, a minha vida está totalmente diferente disso que eu deveria estar vivendo. Eu preciso reconstruir, eu preciso mudar, eu preciso mudar o rumo da minha vida para que eu possa viver algo totalmente diferente, alinhado com isso aí que eu estou sentindo hoje. E aí começa um processo de reconstrução. E o primeiro passo é reconstruir o altar. Nós vamos falar a respeito, para eu deixar o meu líder do Bible Core orgulhoso, vou contextualizar para vocês. Nós vamos falar a respeito da reconstrução de Jerusalém quando o povo retorna do cativeiro, amém? Então deixa eu te dar um contexto histórico. Abre para mim em Esdras 3:2. Isso, glória a Deus. Em Esdras, então a gente tem Salomão, né? Salomão, apesar dele ter muita sabedoria e tal, ele não foi sábio em todos os momentos. E aí ele peca contra Deus, ele tem várias mulheres, ele se desvia desse momento de ter a palavra de Deus e andar alinhado com Deus. O reino é dividido na hora que o seu filho assume. E então o reino é dividido nas tribos, então Judá e Benjamim ficam de um lado e as outras tribos ficam de outro. E aí o povo vai, troca rei, vem rei, troca rei. E aí você lê o livro de Reis e Crônicas, sempre assim. Um rei assume, esse fez a vontade de Deus, outro assume, não fez a vontade de Deus. E assim vai o livro de Reis e Crônicas. Mas em um determinado momento, o povo ele é levado em cativeiro, o povo de Judá. Do reino ali, né? Do reino de Judá e Benjamim ali, eles são levados em cativeiro, eles são levados para a Babilônia. Eles ficam 70 anos lá. Dentro desses 70 anos, então, vem o chamado de Deus e o povo sai. Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, eles são contemporâneos entre si. Talvez Neemias não é contemporâneo de Ageu e Zacarias, mas com Esdras tá? Então só para você, apesar de Esdras e Neemias ficarem um depois do outro na Bíblia, Ageu e Zacarias está lá no final do Velho Testamento, mas quando você lê, você vai saber que eles estavam junto com esses caras aqui. Dada a introdução, o contexto, a gente agora se encontra em Esdras. Esdras, então, começa a reconstrução de Jerusalém, eles estão voltando, eles chegam numa cidade que está totalmente em ruínas. Eles não conseguem nem habitar em Jerusalém, porque não tem casa, não tem nada, eles têm que começar a reconstruir tudo do zero. E uma das primeiras coisas que eles reconstroem é o altar. Vamos ler junto. Então levantou-se Jesua. Amém. Eita, que tá chovendo. Se você deixou a roupa no varal. Aqui então Esdras, nesse momento, então levantou-se Jesua e Zorobabel para reconstruírem o altar. E a primeira coisa que nós vamos reconstruir na volta da nossa reconstrução das nossas vidas é o altar. E o que simboliza o altar? O altar vai simbolizar sacrifícios. E não só isso, mas também vai simbolizar a adoração, porque ao Deus que eu sacrifico, eu o adoro. Então a primeira coisa que nós restauramos nas nossas vidas são os nossos sacrifícios diante de Deus e a nossa adoração. Talvez você tenha vindo aqui e muitas vezes não tenha entregado aquilo que Deus tem te pedido. Sabe, sacrificar diante da presença de Deus é como diz em Romanos 12:1, é um culto racional, é algo que eu faço, que eu tenho entendimento daquilo que eu estou fazendo.
Eu sei que eu estou sacrificando, deixando às vezes a minha vontade, aquilo que talvez a minha carne, dá prazer à minha carne, para viver as coisas do Espírito. Só que é triste porque muitas vezes quando você ouve essa palavra de que você tem que sacrificar, você tem que deixar as coisas, você tem que não sei o que, talvez isso soe para você como algo ruim. Talvez isso soe para você como algo que você não consiga viver. Mas aí eu vou ter que deixar de fazer as coisas, vou ter que deixar de parar de fazer as coisas que eu gosto e não sei o que. Mas sabe, queridos, é a mesma coisa que se tivesse uma pessoa batendo a cabeça na parede ali e eu falasse: filho, vira para lá que você vai parar de bater. E por mais que seja um exemplo bobo que eu estou dando, existe tantas coisas que te machucam, existe tantas coisas que te fazem mal, e as pessoas e o Espírito Santo está falando: filho, para, filho, larga isso, filho, sacrifica isso no altar. Sabe, Isaac era a promessa de Deus para Abraão, mas ainda assim, quando Deus o pediu, Abraão não o negou. Então muitas vezes não é uma coisa que te faça, que é um pecado que vai te fazer, mas Deus quer. Ele está falando: filho, não está fazendo bem para você. É um relacionamento, ou seja o que for, existe algo que você precisa sacrificar diante da presença de Deus. E se você talvez não tenha nada, algo palpável, ou alguma coisa ruim para você deixar, ou deixar de fazer, entregue o seu tempo, sacrifique isso a Ele. Romanos 12:2, depois que fala que o culto é racional, no 12:1, 12:2 diz que eu preciso abandonar a minha mente do que é, da maneira como o mundo pensa, para eu viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E quando eu começo a entender e sacrificar dia após dia, e eu começo a entender que Deus quer o meu tempo e o meu eu todos os dias, porque Romanos 8 diz que nós estamos como se estivéssemos num matadouro dia a dia. Então nós matamos a nossa carne dia após dia para viver aquilo que Deus tem. Talvez você não entenda no primeiro momento, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem para você. Amém? Então entenda, quando o sacrifício, quando é pedido para você sacrificar e adorar a Deus, não é algo ruim. Apesar de talvez doer no primeiro momento e você não entender aquilo que Deus está te pedindo, entregue, porque Ele tem o melhor para você. Adore a Deus, tenha tempo com Deus, tenha intimidade com Deus. Zorobabel, aqui a gente vê dois personagens. Jesua é da mesma raiz hebraica de Yeshua, que significa o Senhor ou Yahvé é a salvação. E Zorobabel é semente ou nascido da Babilônia. E o que eu estou querendo te falar? Porque talvez você fale assim: mas eu nunca conheci a Deus. Como é que eu vou entregar algo ou adorar um Deus que talvez eu não conheça? Zorobabel nunca viveu na nação de Israel que tinha lá. Ele nasceu na Babilônia, da linhagem de Davi. Mas isso não impediu que Deus o usasse para restaurar todas as coisas. Talvez tenha coisas que você está vivendo que você veio de uma Babilônia, e ok, isso não é um impeditivo para você viver as grandes coisas, porque o Deus que salva restaura todas as coisas. Então Ele está aqui agora para restaurar. Então restaure. A primeira coisa que você precisa restaurar diante da presença de Deus é o altar e os sacrifícios que você faz a Ele. Está fazendo sentido? Amém? E o segundo passo, coloca para mim em Esdras 3:8. Eu vou ler esse que é grande. No segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Restaurei o altar. Comecei a caminhar com Deus, sacrificar, abandonar algumas coisas, comecei a fazer alguns sacrifícios, estou adorando Ele, restaurei a minha adoração a Deus. Agora, o segundo passo, eu começo a construir o templo. E o que é o templo? A palavra vai dizer que nós somos morada do Espírito. O templo é o lugar onde Deus habita. Então, agora que você restaurou a adoração, restaure a intimidade.
Restaure um lugar onde Deus possa habitar. Restaure um lugar onde Deus possa morar. Limpe a casa, adorne ela. Sabe, existe um texto, uma história que é a que eu mais gosto do Novo Testamento, e eu gosto só por uma parte simples da história. No Novo Testamento, Jesus vai falar, ele está falando a respeito de quando é expulso um demônio da vida de uma pessoa. E ele fala que quando é expulso, a casa fica adornada e limpa. Aí depois ele complementa, que se não cuidar, volta 7 vezes pior. E ok, não vou entrar nisso. Mas eu acho tão lindo quando Deus vem, o Espírito Santo vem e remove as coisas ruins de nós. Ele arruma a casa. Nós cantamos, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. Nós somos a casa, um lugar de habitação para Deus. Mas Deus quer habitar em todos os cômodos dessa casa. E a história que eu mais gosto do Novo Testamento é do Gadareno. Porque Jesus vai à região da Gadara. E existe esse endemoniado lá. E ele vive acorrentado. E ele anda pelado. O cara é bem louco, assim dizer. Resumindo, ninguém conseguia prender o cara, expulsar o demônio do cara. E ele vive no cemitério. É bem feio assim. Mas não é isso que eu gosto, e nem da parte que Jesus chega e expulsa a legião do demônio deles. Mas a parte mais linda dessa história é que depois o povo vem para ver o que aconteceu. Jesus faz um burbúrio ali, e o povo vem para ver o que aconteceu. E o povo encontra esse homem sentado, vestido, em paz. A casa foi adornada. A casa foi limpa. Esse homem foi tocado por Deus. Ele olha e fala, Jesus, eu não posso mais viver sem você, eu quero caminhar com você, eu quero ir atrás de você, me leva junto. A casa foi adornada, aquele homem foi restaurado, a sua vida foi restaurada. Talvez ele estivesse tanto tempo longe da sua família, agora ele pode retornar. E Deus fala, filho, volte. Jesus fala, volte para a cidade, prega o evangelho. A casa foi limpa. Deus quer habitar dentro de você. Reconstrua o templo, o lugar de habitação para Ele. Mas para isso Ele precisa entrar na casa e habitar em todos os cômodos. E o que isso quer dizer? Significa que, já imaginou se eu chamasse o Jackson para morar na minha casa? Mas eu falo assim, ó Jackson, o negócio é o seguinte, você vai morar lá em casa, mas você só pode ir até a sala. Mas eu preciso usar o banheiro. Não, daí você que se vire. A sala é sua, use a sala, dorme no sofá. E é isso aí. Não faz sentido. Faz sentido? Faz sentido, óbvio que não faz sentido. Porque quando nós damos acesso à casa, quando nós chamamos alguém para entrar na nossa casa, essa pessoa, ela tem essa intimidade. Nós demos essa intimidade para que ela nos visite, para que ela entre em todos os cômodos. Eu não sei você, mas eu tenho costume, por exemplo, quando alguém que nunca foi lá em casa, eu até mostro a casa. A gente comprou essa casa, né? Tem aqui o canto aqui atrás e tal. É um costume básico, acho que todo mundo faz isso, né? A gente mostra a casa. Mas se eu chamo Deus para habitar, não faria sentido nenhum eu deixar Ele centralizado num cômodo e falar, Espírito Santo, não abra essa porta. A porta dos meus relacionamentos eu não quero que você abra. As portas da minha finança eu não quero que você abra. As portas daquilo que eu bem decido no meu emprego, no meu trabalho, na minha vida profissional, eu não quero que você abra. Não. Restaure o relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. Restaure o templo. Você já está adorando a Ele, você já está se sacrificando. Deixe que Ele habite por completo em você. Todo mundo aqui mora numa casa, amém? Amém. O fator de você estar aqui faz com que a casa não seja sua? Não faz, né? Então, é a mesma coisa, é a mesma dinâmica. Aonde quer que a gente vá, nós continuamos sendo a morada do Espírito. Em todos os lugares, nós somos o lugar onde Deus habita. Mas para isso, nós precisamos dar a liberdade para Ele. E Ele vai caminhar conosco, porque Ele nunca nos deixa e jamais nos abandona. Amém? Eita, até saiu da pregação.
Coloca no 3:11, por favor. Vamos ler junto esse? Cantavam. Sabe o que restaura quando nós restauramos o templo? A nossa perspectiva de quem Deus é. Quando nós começamos a restaurar a intimidade com Deus, quando nós começamos a restaurar aquilo que, o relacionamento para que Ele habite, você começa a entender que Ele é bom. Sabe, talvez você queira falar de Deus para as pessoas e não sabe como, não tem um versículo decorado, não sabe como dizer quem Deus é. E ok, tudo bem, não tem problema. Fale que Ele é bom. Chegue no teu trabalho amanhã e fale assim: olha, eu não sei como falar, mas eu sei dizer que Ele é bom. Deus é bom, Deus tem sido bom na minha vida, Deus tem trabalhado, Ele é bom. O povo se alegrou quando lançaram os alicerces da casa do Senhor. Eles falaram: agora nós vamos construir um lugar onde Deus vai habitar, e nós sabemos que Ele é bom. Quando você vai caminhando dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, você vai entendendo que Deus é bom, vai restaurando sua intimidade, você vai vendo que Deus é bom, a presença dEle te enche, te sustenta, a presença dEle te completa. O fator dEle habitar dentro de você faz total diferença. Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Deus é bom. Sabe, quando a gente fala do versículo que diz: as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, está lá em Lamentações. E Lamentações é justamente o povo que estava no exílio. E Jeremias escreve então ali essas lamentações, e ele fala que é necessário trazer à memória o que te dá esperança. Às vezes você chega aqui com o coração pesado e você precisa reconstruir as coisas. Talvez você olhe desolado e fale: Senhor, a minha vida está ruim, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso um novo rumo. Ou talvez está ao ar e eu preciso reconstruí-la, Senhor. Daí você traz a memória, Deus vem e te traz a presença dEle e te renova a esperança dentro de você. E aí você entende que as misericórdias, o perdão, o amor dele se renova todos os dias. É lindo quando Salomão, ele constrói o primeiro templo, e aí eles vão lá apresentar lá o templo, inaugurar lá o templo, por assim dizer. E tem um momento onde eles cantam uma canção, e essa canção ela é tão profunda, que ela é tão simples no meu entendimento, mas tão profunda, que todo mundo não aguenta ficar de pé, porque eles cantaram em um só som. E a gente já cantou várias vezes aqui esse versículo, que é: teu amor dura pra sempre, teu amor dura pra sempre. Sempre teu amor dura pra sempre. O amor de Deus dura todos os dias por nós, mas para vivermos isso nós precisamos restaurar em primeiro lugar a adoração, os sacrifícios, e depois o templo, a intimidade, e deixar com que Ele habite dentro de nós. Amém? Tá fazendo sentido? Amém. Abre comigo então em Neemias 1, do 1 ao 3, por favor. Vou ler, é grande.
Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Olha, nome bonito para você que está procurando nome para os seus filhos. Quisleu. No 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susa. Pausa técnica. Lembra que eu falei que Neemias e Esdras eram contemporâneos entre si? Então Esdras já estava lá em Jerusalém reconstruindo as coisas. E Anani, a Bíblia não explica por que ele estava passando na região onde Neemias estava. Ele era copeiro do rei lá na Pérsia. Mas ele está passando e ele resolve perguntar. Neemias resolve perguntar aos irmãos que estavam ali, falando como que estava a situação da cidade, da nação que ele era, que Neemias era. Então veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então eu lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam, que sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. A terceira coisa que nós vamos restaurar é os muros, porque muro e portão vai falar de se blindar. Apesar de portão também significar a entrada e saída da nossa vida, a gente demarca, delimita ali, nós protegemos a nossa casa através de muros e portões. E aqui é interessante porque Neemias significa consolador e Anani significa cheio de graça ou compaixão. E talvez você esteja já caminhando com Deus. Era a situação daquele povo, eles já tinham restaurado o altar, eles estavam restaurando o templo, mas eles ainda passavam por grande miséria e humilhação. Sabe, queridos, é uma reconstrução. Não é fácil, não é do dia para a noite. Talvez tenha muitas coisas que você plantou e infelizmente, na verdade, certamente o que plantares, colherás. Então, apesar de você ter mudado a rota, vamos um exemplo bobo de bater a cabeça na parede. Eu mudei a rota, agora eu não me machuco mais, mas a minha testa vai doer por um bom tempo. Até que eu reconstrua, até que eu tome tempo dela se sarar. Então, muitas vezes a gente passa assim essas dificuldades, por mais que a gente se entregue, e não tem problema. Na primeira carta de Pedro, a gente vê ali ele falando a respeito da fé. E a nossa fé, ele fala que é semelhante ao ouro, porque o ouro, para ser purificado, ele tem que ser jogado no fogo, ele tem que ser refinado, tem que ser retirado as impurezas dele, tem que ser derretido. Mas a nossa fé é semelhante a isso, porque as provas que passamos todos os dias, ela refina a nossa vida. Nós passamos as provas e às vezes a gente acaba buscando a Deus até vezes mais, intensificando a nossa busca, o nosso derramar diante dele. E a gente vai crescendo. E Tiago 1 diz que bem-aventurado é o que passa por provações, porque a provação produz a perseverança. E quando a perseverança tem a sua ação completa, nada te falta. O que significa isso? Ok, estou passando por um problema hoje, venci. Amanhã eu tenho outro problema, mas eu sei que eu venci aquele, então hoje eu estou mais forte. Eu sei que eu dependo de Deus. Eu sei que Deus está comigo. Amém? Então aqui a gente vê que o Consolador é aquele que é cheio de compaixão, está preocupado com você. Ele sabe que você está passando, independente de você, ele sabe que você já começou esse processo de reconstrução e ele se preocupa com você, porque a partir de agora Neemias intercede pelo povo, vai até o rei e pede para chegar, para poder voltar e ajudar o povo a reconstruir. Ele é um dos fatores importantes de restaurar a adoração em Israel. Então não ache que Deus não está vendo a sua aflição, Ele está. Ele cuida de você o tempo todo. As misericórdias se renovam todos os dias. O amor dele é para sempre. Ele é bom. Ele é bom. Eu pulei um versículo aqui, queria voltar nele. Coloca para mim em Zacarias 4:6. Lembra que eu falei? Então Zacarias, Ageu, eles eram contemporâneos ali. E Zacarias, ele entregou uma palavra para Zorobabel. Zacarias 4, ele está falando ele está recebendo uma mensagem de Deus.
E aí num determinado momento, o ele prosseguiu, é Deus. Deus prosseguiu dizendo, tá? Então vamos lá, ele prosseguiu. Todo mundo junto, vai. Ele prosseguiu. Sabe, não é que a palavra está indo contra ela, porque de fato o reino é conquistado à força. Mas Zorobabel chega no momento onde ele encontrou uma cidade totalmente destruída. Zorobabel nem viu aquela cidade construída, provavelmente. Como que ele iria fazer aquilo? Sabe, talvez você encontre momentos para restaurar a sua vida e você olha e fala, eu não consigo, eu não tenho força para isso. E tudo bem, você não precisa, porque é na sua fraqueza que ele se faz forte. Não é por força, nem por poder que você vai restaurar todas as coisas. É pelo Espírito Santo. Porque Ele é bom. Ele é bom, Ele restaura, Ele renova, Ele te traz a esperança no teu coração. Ele é bom. Deus é bom. É difícil, sei que não é fácil. Mas Deus é bom. A alegria dEle está sobre nós todos os dias. Amém? Então, continuando, Neemias 2,18, por favor. Isso. Vamos ler esse. E lhes declarei. Então disseram. Contextualizando, Neemias então chega lá meio triste na presença do rei. Aí o rei pergunta, Neemias, o que aconteceu, cara? Isso é na Rodrigo de Almeida, tá? Essa é a versão revista atualizada que eu tô falando. Não é exatamente isso que está escrito lá, mas é quase isso. Lê lá que vai estar desse jeito. Ele fala, Neemias, por que você está triste, Neemias? Aí Neemias fala assim, como é que eu vou me alegrar se o meu povo está passando por aflição? E ele fala, o que você quer que eu faça, Neemias? Ele fala, me deixa voltar lá, me deixa ajudar o povo. Então Neemias volta, ele volta com cartas para conseguir recursos. Neemias volta para reconstruir mesmo, de fato. Só que Neemias chega, ele não chega tipo numa comitiva, avisando todo mundo, estourando foguete. Ele chega tranquilo, o capítulo 2 explica isso. Ele chega primeiro, ele dá uma olhada, como é que está a situação, de fato, do povo, o que está acontecendo. E quando ele entende o que está acontecendo, aí ele entra, ele chega para o povo e ele fala assim, então ele declara para o povo as palavras que o rei disse, que ele teria recurso, que estava dando tudo certo e que agora ia dar boa. E então eles se animam. E o que eu estou querendo dizer, porque a gente viu que Neemias significa o Consolador. Quando Jesus foi, ele disse, eu vou, mas deixo o Consolador. Sabe, a gente acabou de ler que não é por força, mas é pelo Espírito Santo, agindo nas nossas vidas. Então ele traz todo o recurso necessário para as reconstruções que precisamos fazer. Ele tem os recursos que nós precisamos. Ele vai nos alegrar. E aí quando nós entendemos isso, nós lemos em Filipenses que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus começou uma boa obra na minha vida, eu vou participar dela. Porque eu vou me animar e vou começar a trabalhar nessa obra todos os dias, vou sacrificar, vou ter intimidade com Ele, eu vou buscar, eu vou caminhar e vou entendendo dia após dia que essa reconstrução vai acontecer. Mas para isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque o recurso está nele. Na sua força, talvez você exatamente chegou aonde você está, que é um lugar onde está desolado, talvez. Seja na completude da tua vida, no todo, ou em alguma área. Mas, quando você entende que você depende do Espírito Santo, e é Ele que te gera essa força para que você caminhe, você se anima. Amém? Só que se proteger, porque os muros vão falar de se proteger. E aí eu quero abrir um parênteses, porque caiu o muro aqui atrás. A gente vai ter uma palavra prática depois com os homens, todo mundo vai lá ajudar a reconstruir o muro. Não, tô brincando.
Vai que, né? Vai que vocês querem. No Neemias 2,18, então ele traz essa palavra de ânimo. Mas o 2,19 não precisa colocar ali, pula pro 2,20, por favor. O 2,19, umas pessoas meio que zombam, debocham daquilo que está para acontecer. Falam, Neemias, acho que nada a ver isso aí. Então Neemias, aqui ó, então lhes respondi, Neemias falando: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, porque não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo. Nós, seus servos, vamos nos preparar e nós vamos começar a reconstrução. Não importa o que as pessoas estão falando, mas vocês não têm parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Para nos blindar e nos proteger, nós vamos primeiramente começar a ter que nos afastar de algumas pessoas. Porque existem pessoas que querem o seu mal. Apesar de elas serem seus amigos, elas são as pessoas que talvez te deem as pedradas que mais doem. Porque você está tentando reconstruir e a pessoa fala: cara, nada a ver, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar, isso aí é fogo de palha, desiste disso daí. Você chega e fala: nossa cara, eu descobri sobre o dízimo, é tão legal, cara, eu me sinto completo lá, né, ofertando na igreja. O cara fala: nossa, dízimo é só para encher o bolso do pastor. Essas pessoas vão indo contra aquilo que você está construindo, reconstruindo dentro de si. E aí essas pessoas não podem ter parte, elas não podem participar daquilo que você está vivendo. Talvez lá na frente, quando você já estiver blindado e forte, você possa tentar novamente alcançar essa vida. Não é isso que eu estou falando. Mas num determinado momento de reconstrução, você precisa se afastar. Assim foi comigo. Eu tinha um amigo, por exemplo, que ele estava comigo no quarto quando meu irmão faleceu, no quarto do hospital do meu irmão. Mas eu não consegui continuar. Quando eu comecei a reconstruir a minha vida diante dele, quando eu aceitei a Cristo e comecei a viver uma vida diferente, eu não consegui caminhar mais com esse amigo. Apesar dele nunca ter me feito mal, a vida que ele levava não me fazia bem, e ia contrária a tudo que eu vivia. Então eu precisei me afastar. Nem memorial. Sabe o que isso significa? É exatamente o exemplo que eu dei. Você chega lá no trabalho, por exemplo, e fala: cara, fui na igreja ontem, eu não sei te explicar, mas nossa, eu estava em aflição e a palavra veio, parece que o pastor lá falou exatamente o que eu estava vivendo. Parece que eu vivi exatamente aquilo, parece que eu precisava daquilo. Nossa, foi muito bom, a presença veio, me transformou. E aí a pessoa fala: cara, nada a ver, ele falou que fala para todo mundo, destruindo o memorial que Cristo está construindo em você. Deus está transformando, Ele está trabalhando em você. Não permita que pessoas destruam isso. Às vezes é um relacionamento, às vezes um amigo, não sei. Você sabe quem são essas pessoas que destroem isso. Talvez em determinado momento você volte, fale de Cristo. Mas se você precisa reconstruir, se afaste. Viva algo com Deus. Se fortaleça. Construa os muros primeiro. Amém? Amém? Neemias 3, do 6 ao 7. Vamos lá. Vou ler esse, porque é cheio de nome. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares e com os seus ferrolhos e trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, o Gebeonita, Jadon, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Tá, Rodrigo, lemos e não lemos nada, porque só falamos. Mas aqui, quando a gente para pensar, e eu usei, a gente tem, graças a Deus, um casal de pastor que é maravilhoso. Eu usei o exemplo que o pastor sempre traz para nós, trazer do original os nomes. Quando a gente coloca exatamente os nomes das pessoas que a gente falou aqui, na ordem exata que a gente falou. Então, Joiada é Deus sabe, Mesulão é amigo, Melatias é Yahvé liberta, Jadon é aquele que luta, Gibeão é lugares altos e Mispá é vigia.
E juntando tudo na ordem fica aquele que sabe que é seu amigo, que liberta, que luta nos lugares altos por você, está vigiando. E sabe o que é portões velhos? São os marcos antigos. Sabe, Jerusalém havia um monte de portões, e o capítulo 3 ali de Neemias vai falar, tem o portão, por exemplo, dos peixes, que era uma rota comercial, o portão das águas, que dava acesso ao tanque de purificação, tem vários portões. E os portões velhos, quando você faz um estudo ali, é um portão que talvez ele tenha permanecido, não é claro assim, mas é um portão que se permaneceu desde antigamente. E isso significa que Deus, na reconstrução das nossas vidas, Ele restaura os marcos antigos. O que eu estou falando? Talvez exista dons dentro de você e coisas que você matou. Talvez você tenha abandonado isso, talvez você não queira mais viver isso, talvez você chegou num momento e falou, olha, eu não aguento mais viver, eu não quero mais isso. Eu digo por mim mesmo, porque em um momento da minha vida, quando eu me cheguei e voltei para reconstruir a minha vida, eu não queria mais nem cantar. E falava, olha, Senhor, me perdoa, eu estou reconstruindo a minha vida diante de Ti, eu não me sinto mais digno de cantar, eu não quero mais isso. Desde que eu possa receber e ficar sentado, tudo bem. E foi assim que eu voltei reconstruindo a minha vida, aqui mesmo na igreja quando eu cheguei. Mas Deus tem um propósito para mim e para você, Ele não deixa morrer isso. Ele restaura os portões antigos. Ele restaura os marcos que Ele tem para nós, os dons que Ele colocou dentro de mim e de você. Talvez você não queira mais, mas Ele tem algo especial para você, maravilhoso, para fazer através da sua vida. E isso vai ser reavivado dentro de você, na medida em que você vai reconstruindo a sua vida, na medida que você vai caminhando dia após dia. É lindo quando a gente vê, por exemplo, no Cura, pessoas que precisam restaurar, por mais que elas tenham 40, 50, 60 anos, não importa, pessoas que precisam restaurar o relacionamento com os pais. Marcos antigos são aqueles que te deram a vida, talvez um relacionamento que eles não souberam, os pais não foram bons pais, ok, mas Deus vem e restaura esse relacionamento. Aquele que sabe que é seu amigo, que te liberta, que luta por você nos lugares altos, Ele está vigiando, Ele sabe o que passa, Ele te conhece, Ele te ama, Ele é bom, amém? Ele é bom. Coloca em Neemias 4:2. Na presença de seus irmãos do exército de Samaria, ele disse, quem disse? Então tem esse pessoalzinho aí que atormenta a vida de Neemias na reconstrução, tenta gerar atrito ali, tá? O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Pessoas, eu falei que a gente precisa se afastar, porque eles estão falando assim, olha lá, mentiu o tempo todo, agora que foi para a igreja, quer falar a verdade, enganava todo mundo, e agora quer ser crente. Isso aí é fraco, fogo de palha. Logo, eu lembro, a primeira vez, quando eu tinha uns 15 anos, eu fui para a igreja, me desviei, voltei com uns 18 mais ou menos. Mas eu lembro que quando eu voltei com uns 18, os amigos que eu caminhava, eles falavam assim, não, o Zóio logo está aí com a gente de volta. Graças a Deus eu nunca mais voltei. Mas as pessoas, elas falam e nos machuca, mas não tem problema, porque quando eu estou centrado naquilo que Deus é para mim,
quando eu já restaurei o altar e estou sacrificando diante da presença, eu já reconstruí o templo, a minha intimidade para que Deus habite. Não tem problema alguém falar que eu sou fraco, sou mesmo, porque a fraqueza, Deus vem e me faz forte. Eu não consigo mesmo, porque não é na minha força, mas é na força do Espírito Santo. Será que vai oferecer sacrifício? Vou mesmo, todos os dias, ainda que eu não consiga, ainda que eu tente jejuar e não consiga, eu vou tentar todos os dias. Eu não me importo o que as pessoas estão falando, isso não me atinge, porque eu estou me blindando com a presença de Deus. Mas para isso importa que você se afaste de pessoas, mais uma vez frisando nisso, e entenda quem Deus é. Carregue no seu coração quem Deus é. Coloque Neemias 4:6, por favor. Vamos ler junto esse. Assim. Sabe, talvez você olhe no cenário de reconstrução e idealize algo que seja a meta, né? Mas já dizia um sábio, a meta fica em aberto, né? Até que você alcance a meta e a dobre. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe como Deus quer fazer na sua vida. E você olha, a muralha está pela metade. Fala, Senhor, mas a muralha tinha esse tamanho. Senhor, o certo não é ler uns 10 capítulos por dia da Bíblia. Eu só consigo ler um versículo, Senhor, e já fico com sono. Senhor, não é o ideal. Eu vejo o Luciano Subirá lá, jejua 40 dias. Eu não consigo parar de tomar refrigerante, Senhor. Não tem problema. Comece. Pequeno, mas comece. É até a metade que começou. Eles reconstruíram o muro até a metade. Ok, não tem problema. Deus está trabalhando. E à medida que você vai se entregando, você vai se blindando. Eu começo com um versículo, depois eu passo para 2, depois eu passo para um capítulo, depois eu passo para 5 capítulos, depois eu passo para um livro, eu jejuo um alimento, depois eu jejuo uma refeição, depois eu jejuo um dia, 2, 3... É um passo por vez. A reconstrução das nossas vidas, ela começa dia após dia. Ela tem que ser mais uma constância nas nossas vidas do que aquilo que a gente faz de um dia só. Participe, deixa Cristo viver dentro de você para que você possa dia após dia ser transformado. Mas eu só consegui chegar até metade, não tem problema, Deus está trabalhando, Ele vai terminar, como eu disse em Filipenses, aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Mas comece, não pare, não desanime. Vai ser difícil em alguns momentos? Vai, mas não é na nossa força, nem no nosso poder, mas é através do Espírito Santo, agindo dentro de mim e de você. Ei, o que eu faço? A misericórdia se renova todos os dias, o amor dele dura para sempre. Mude a rota, se arrependa, mas continue sempre na presença de Deus. Não desista. O 4:17, coloca lá para mim. Vamos ler junto esse. Que reconstruía a muralha, os carregadores. Sabe o que significa aqui? Porque o povo estava numa iminência de ser atacado. Então, em algum determinado momento, eles falaram assim: olha, nós vamos precisar segurar a pá de pedreiro numa mão e a espada na outra. Eu não sei como que segura uma pá de pedreiro para eu simular aqui. Eu tentei construir um muro na minha casa, mas eu falhei miseravelmente, né? Mas admiro você que sabe fazer isso. Cara, é muito difícil. Parece ser fácil assim, se olhando, é só empilhar tijolinho por tijolinho, mas não é fácil, cara. De verdade que não é fácil. Não deu certo lá em casa. Mas enfim, atrapalhando o culto, né? O que esse povo estava fazendo? Então, em uma mão, pá de pedreiro, outra mão, espada. Eles estavam preparados tanto para reconstruir quanto para se defender.
A espada, quando nós lemos em Efésios 6, a armadura do Espírito, a gente sabe que a espada é a palavra de Deus. Ela tem a força, como diz em Hebreus, para separar a alma, espírito, medula e juntas. A espada é quem nos protege. Jesus vai ser tentado no deserto. A espada, a palavra de Deus, quando ele cita os versículos de Deuteronômio, é quem o protege. A espada vai te proteger. Por isso que eu comecei o versículo dizendo, o culto dizendo, a vida, o cerne de tudo era construirmos a vida, e nós vamos reconstruir a partir de hoje, e começar a caminhar e construir coisas novas, pautado e fundamentado na palavra de Deus. Os fundamentos da nossa vida tem que ser a palavra. Tudo aquilo que nós caminhamos e vivemos tem que ser pautado na palavra. Ela é o nosso norte, ela é o nosso guia, é o que nos enche, é o que nos preenche, é o que nos alimenta, é o que nos sustenta todos os dias. Em uma mão você faz a obra, você continua, você tem a sua parte para fazer, mas na outra tem a espada para se proteger, para te blindar, para te guardar, porque no dia que o inimigo atacar, você vai ler e vai falar assim: não, peraí, Salmos 18 diz que Ele é meu refúgio, Ele é minha força. Amém? E para terminar, pode se colocar de pé. Neemias, que era o governador, e Esdras, os sacerdotes, escribas e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso não devem prantear e nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então, vamos ler junto esse? Então lhes disse: não fique triste, Ele é bom, Ele te ama, Ele te quer. Dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, sabe, aquilo que nos move, aquilo que nos mantém vivos todos os dias, é a presença de Deus sobre nós, e a alegria dele entra no nosso ser e começa a nos fortalecer todos os dias, sabe, talvez você olhe e fale: mas eu não vou conseguir, é muita coisa para melhorar, é muita coisa para transformar, mas esse dia em que você se sentir desanimado, lembre a alegria que Ele tem em te olhar e falar: filho, eu te amo, eu te carrego, não é na sua força, filho, é na minha, deixe que a minha alegria te fortalece, deixe que o meu Espírito te encha, deixe que eu faça, Senhor, eu trago, o Espírito Santo diz: eu trago o recurso necessário. Apenas creia, apenas busque, apenas viva aquilo que eu tenho para você. Deus te ama, Deus te quer, Ele é bom, Ele é bom. Ou talvez você entrou aqui, mas a sua reconstrução, você entende que você precisa renovar seu voto também. Apesar de você já ter declarado uma vez, você sente que você quer fazer isso de novo, tudo bem. Se esse é o seu caso, vou pedir para que todo mundo repita, mas coloque a mão no seu coração. Vamos orar junto. Repete assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor veio, nasceu